Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o segundo lançamento do Darkmoor, essa banda sensacional, e é o meu álbum favorito da banda, inclusive. Estou falando aí sobre o The Hall of the Olden Dreams, de 2000, um disco aí sensacional. Eu vou fazer nesse vídeo a minha análise completa aí do álbum, falar sobre cada faixa, sobre as letras, sobre as temáticas, o contexto que a banda estava quando esse disco foi lançado, foi produzido, beleza? Antes de começar, se inscreva no canal, porque toda semana tem envio aqui para você não perder nenhum. Já deixa o seu like no início do vídeo se você se interessar pelo assunto, que ajuda demais na divulgação. E se você tem algum amigo que curta a banda, compartilhe esse vídeo com ele, beleza? Então vamos falar aí sobre esse lançamento do Darkmoor. Qual que é o contexto aí desse disco aqui, né? The Hall of the Olden Dreams. Bom, no ano anterior, tô falando aí de 1999, a banda tinha lançado seu álbum de estreia, que é o incrível Shadowland, né? Um descasso aí de power metal mesmo, bem neoclássico, com influências aí de Mozart, Beethoven, Chopin, juntando com aquele som fantasioso, místico ali do power metal europeu, né? Com aquela elegância, com aquele misticismo, isso aí é tudo a gente já sabe, né? Canso de falar aqui no canal porque é meu estilo favorito. Tem um vídeo no canal que eu fiz só analisando esse álbum aqui, que é maravilhoso, né? E esse álbum aqui, cara, ele deu uma notoriedade muito boa para a banda. Inclusive, eles conseguiram uma turnê com o Demons and Wizards ali em 2000 na Espanha, né, quando eles estavam em turnê por lá. Antes mesmo do lançamento desse álbum, a banda conseguiu abrir os shows do Dio, do Ronnie James Dio. Né? Então vocês veem aí que foi um lançamento espetacular e gerou uma notoriedade boa para a banda ali na Espanha, né, na Europa em geral, pela gravadora Arise, né, pela atuação da gravadora Arise aí gerenciando a carreira da banda. Então, cara, para o segundo álbum da banda, que acabou sendo esse aqui, a gravadora investiu bastante. Então injetaram ali, né, uma verba boa para o pessoal da banda ir para vários estúdios de qualidade. Né, eles gravaram ali com o produtor Luigi Stefanini, que inclusive já trabalhou com o Rhapsody, que é um produtor italiano, né, com grandes nomes aí, né, do metal melódico. Então, assim, eles, nesse momento aqui, é até interessante falar, cara, porque normalmente, quando a gente fala dessas bandas, o segundo álbum é o mais importante de todos da carreira, porque é o momento do teste, né? Quando a banda vai realmente se provar ali, quando eles têm recursos, quando a gravadora injeta recursos, né, para bons estúdios de gravação, colocá-los em turnês e tudo mais, para ver se eles dão conta de fazer um álbum que seja realmente impactante e alcance aí fama global, né? E o resultado aqui foi igualmente excelente, né? Já vou explicar para vocês como foi a repercussão, mas é interessante essa ideia, né? Normalmente o segundo álbum é um álbum que a banda vai se provar aí, não só para a gravadora, mas para todo mundo. Então houve ali um investimento bom neles, né? O som ali da banda foi muito mais bem gravado nesse segundo álbum do que no primeiro, né? A sonoridade é melhor, a qualidade dos equipamentos, a produção sonora é muito melhor, muito mais profissional, né? E as composições também se tornaram muito mais refinadas, né? Como eu falei no início, esse aqui é o meu disco favorito do Darkmoor, justamente por isso, cara, as composições são fortíssimas. Se você der play em qualquer música aqui, são 10 músicas, se você der play em qualquer uma dessas músicas aqui, cara, você vai se emocionar, porque você vê que a música é muito bem elaborada melodicamente, melodias impactantes, lindas demais, harmonias muito, assim, carismáticas, né, chamativas, refinadas, é aquele metal, assim, bem power metal, bem espadinha mesmo, mas refinado, né, com aquela classe, com aquela elegância do power metal europeu, né? E sem falar das letras aqui, cara. Né? Os integrantes da banda, tanto a Elisa Martin, que é a vocalista, quanto o Henrique Garcia, eles tinham amigos ali, colegas que eram escritores, que eram poetas, ali, estudiosos, né, da linguagem. Então, eles tiveram bastante ajuda na hora de escrever as letras desse álbum. E você percebe, cara, um salto gigantesco, né, da qualidade das letras. Porque aqui as letras do Darkmoor se tornaram muito interessantes, muito ricas, falando aí de literatura, né, de personagens históricos, falando de temas épicos, assim, grandiosos, né, narrativas mesmo, coisas profundas, cara, e as letras são muito, muito bem elaboradas nesse álbum aqui. Isso é um grande ponto positivo também, além da parte musical, que é fora de série, espetacular, né? Então, esse álbum foi gravado aí, cara, no primeiro semestre de 2000, né, esse álbum foi gravado ali, e nas sessões de gravação desse álbum, eles acabaram gravando algumas coisas a mais, algumas canções que acabaram saindo no EP, que seria lançado em 2001, que é o EP The Fall of Melniboné, raríssimo item, que saiu só 1.500 cópias, exclusivo para o mercado da Espanha. Né? Bom, dentre essas faixas extras que não estão no álbum, o que eles gravaram? Um cover do Halloween, que é a própria faixa Halloween, eles gravaram ali, saiu no EP de 2001. Tem uma música lá em espanhol também, que saiu nesse EP, né?
E também uma faixa incrível, grandiosa demais, muito épica, chamada The Fall of Melniboné, que acabou saindo na edição japonesa desse álbum aqui, mas também em lançamentos posteriores, depois eu explico para vocês, tá? Mas voltando aqui para o álbum, né? Bom, é um álbum típico de Power Metal ali, do final dos anos 90, início dos anos 2000, então você tem a introdução orquestral ali, né? E, cara, além disso, você tem melodias muito, muito marcantes, como é o esperado de um álbum de Power Metal. Você tem vocais ali muito impactantes, né? Ora agudos, ora um pouco clássicos ali, ou cristalinos, né? Limpos cristalinos, mas a Elisa Martin é uma vocalista tão competente que ela consegue fazer ela consegue intercalar entre vocais assim cristalinos, assim suaves, com uma voz poderosa mesmo, impostada, uma voz ali bem marcante mesmo, né? Porque ela era uma vocalista de hard rock antes de começar a cantar power metal, né? Antes dela se encantar por esse som feito ali pelo Angra, pelo Blind Guardian, Halloween, ela era uma cantora de hard rock, né? Então ela tem esse drive, né? Essa potência vocal do hard rock, mas aqui também ela usa os vocais ali um pouco mais clássicos, mais elegantes, né? Então a parte vocal aqui é um 10, né? Sensacional mesmo que a Elisa faz aqui, certo? A parte instrumental, cara, você tem aqui, cara, duetos de guitarra com teclado espetaculares, aqueles timbres de teclado bem típicos do power metal europeu, né? Timbres assim mais limpos, mais fantasiosos, cristalinos, aqueles timbres tilintantes, né, de teclado, que eu adoro isso. Você tem ali, cara, harmonias muito complexas mesmo e totalmente inspiradas em música clássica. Então, quando você conhece a música aí de Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi, né, esse tipo de compositor, você vê ali claramente a influência que eles tiveram no som da banda aqui do Darkmoor, né? Então, você tem duelos ali de solo entre guitarra e teclado, como fazia o Stratovarius ali nos anos 90, né? E com todo aquele teor épico. Esse é o grande valor do Darkmoor. Darkmoor tem grandes valores, assim, né? Um deles é o teor épico das canções, né? As letras muito bem elaboradas. Mas o que diferencia o Darkmoor, principalmente nesse ciclo aqui desse álbum, que diferencia essa banda das demais? Que tinha tanta banda de power metal nessa época que até um pouco um pouco difícil você escolher ali, né, características de cada uma que tornem as únicas, né, que tornem essa banda única. E o Darkmoor conseguiu ser único, conseguiu ter um som único. Por quê? Apesar de misturar vários elementos de outras bandas, eles têm uma mulher cantando power metal. Isso é algo que a gente não tinha, né? Você tinha mulheres cantando ali metal sinfônico, que é um canto mais lírico, mais clássico, né, como no Nightwish, né, como o Epica foi fazer posteriormente. Você também tinha o Synergy, que não era bem power metal, era uma coisa um pouco diferente ali, né? Agora, uma banda de power metal mesmo, tradicional, com bumbo duplo, acelerado, duelo de solo, vocais clássicos, temas épicos, cantados por uma mulher, aí não tinha. Esse é o diferencial, é o grande valor que o Darkmoor trouxe aqui para o heavy metal, né? E no início dos anos 2000 isso aqui foi um sucesso estrondoso. O lançamento do álbum deu muito, muito certo. Eles fizeram um turnê com grandes bandas, com Sonata Ártica, com Rhapsody, todas essas bandas grandes aí, eles conseguiram se incluir nesse cenário e se tornaram um dos nomes mais importantes aí do estilo, né? Infelizmente, depois da ruptura da banda, eles perderam ali um pouco dessa relevância, né? Mas aqui, cara, é o ápice, né? E é o meu disco favorito da banda, sabe? É uma sonoridade, cara, é muito interessante. O som aqui é único, porque ele não só reúne todas essas qualidades do power metal europeu, né? Essa elegância, esses temas épicos, literários e tudo isso que a gente já conhece, né? Temas fantasiosos e tal. Mas também, cara, eles têm aqui uma, uma característica musical que é uma música sombria, né? Uma música soturna, uma música misteriosa. Eles misturam todos esses temas clássicos e épicos do Power Metal com uma vibe sombria, uma vibe ali de aventura, de mistério, né? Então temas ali, às vezes, não tão alegres assim, mas que geram um drama, uma tensão quando você ouve a música, né? E isso é incrível no álbum de Power Metal. Você dá aquele senso de perigo constante, né? De urgência, misturado com o refrão épico e pra cima, né? Então, cara, é um som único que eles conseguiram construir aqui. É um disco simplesmente maravilhoso, né? Do Darkmoor, um álbum imperdível, The Hall of the Olden Dreams. Se você não conhece Darkmoor, eu recomendo começar daqui, né? Foi por onde eu comecei. Escutei esse disco aqui demais na minha adolescência, então assim, fiquei louco quando eu ouvi. Realmente sensacional, um álbum imperdível. Se você gosta de Power Metal, não perca The Hall of the Olden Dreams, tá? Então eu vou fazer aqui minha análise de cada uma das músicas do álbum. Você tem aqui
Primeira faixa, The Ceremony, é uma faixa orquestrada aí, né? Aquelas orquestrações ali sintetizadas mesmo, que foi composta pelo Henrique Garcia, né? Guitarrista da banda, para introduzir, fazer aquela atmosfera, introduzir o álbum e é brilhante. Para mim, a melhor introdução de álbum da banda é essa, né? E aí cai direto em Summer in Dreams, que é uma música sensacional, muito bonita mesmo, impactante, com aquelas melodias inspiradíssimas, né? Que só no metal melódico você escuta. Refrão ali tem corais ali para o pessoal cantar no show. Você vê que foi pensado dessa forma, né, para as pessoas conseguirem cantar, e é épico demais o refrão, melodias grudentas, então assim, música muito, muito cativante. Depois você tem a minha favorita de todas, talvez a minha faixa favorita da banda, que é Maid of Orleans, uma música riquíssima falando aí sobre a história da Joana d'Arc, história de vida da Joana d'Arc, certo? Que foi aí, é uma adolescente, cara, que na época ali da França, quando a França ainda era oprimida ali pela Inglaterra, né? Ela lutou na guerra, literalmente, né? Se vestia ali de homem, cortou o cabelo, vestia armadura e foi para a guerra mesmo, comandar exércitos ali na França e chegou a ganhar batalhas muito importantes ali em Orleans, né? E justamente daí vem o nome Maid of Orleans, né? A Dama de Orleans, é a Joana d'Arc. E, cara, não tinha ninguém melhor para interpretar e compor essa música do que a Elisa Martin, vocalista do Darkmoor, né? E ela realmente escreveu a letra dessa música. Só ela pode cantar essa música com toda essa propriedade, digamos assim, né? Tendo em vista a vida da Elisa Martin, da vocalista, né? Passou por várias dificuldades aí na vida, né? Abusos e dificuldades aí para lutar por ser mulher no mercado heavy metal e aquela coisa toda. Vocês podem ver as entrevistas dela no YouTube, é muito interessante ela falando sobre isso, né? Hoje já o cenário já é outro, né? Ela já tem uma carreira consolidada, consegue fazer shows solo, né? Mas, assim, ela lutou muito, né? E só ela poderia cantar uma música tão impactante como Maid of Orleans, que é uma música que tem tensão ali, né? Nos timbres de teclado, você tem orquestrações ali épicas, o refrão é super animado para cima, mas nos versos você tem tensão, né? Você tem aquele drama que o Darkmoor conseguiu construir no som deles nesse álbum aqui, certo? Quarta faixa, Bells of Notre Dame, também é épica em outros. Todos os níveis aqui foram ultrapassados quando se fala de música grandiosa, né? Bells of Notre Dame tem um refrão aí que gruda na cabeça, você fica o dia inteiro cantando, e tem aquela sobriedade, aquela vibe, até um pouco difícil de explicar, né? Mas é uma mistura de animação, né? De temas grandiosos com uma tensão narrativa, né, uma coisa de aventura ali, uma coisa sombria, tensa, dramática. Então essa música retrata isso perfeitamente, com uma letra muito introspectiva, emotiva, né? As letras do Darkmoor são poéticas, né? São maravilhosas essas letras aqui. Em quinto lugar você tem Silver Lake, que é uma faixa aí bem aventuresca, digamos assim, né? Como se fosse aquele power metal fantasioso mesmo, que remete aí a temas como O Senhor dos Anéis, esses grandes livros de aventura, né? Com um refrão assim extremamente animado, encorajador. É uma música assim, uma das minhas favoritas também, te anima mesmo, né? Te coloca para cima, é uma grande música, também super, super grudenta do Darkmoor. Certo? A sexta faixa, Mortal Sin, é a que, na minha opinião, menos se sobressai assim, no álbum, mas ainda assim é uma grande música, muito boa, com sessões aceleradas ali, pesadas, e essa pesa um pouco mais naqueles temas sombrios, né? Que eles colocam ali nas harmonias da música, para criar aquela temática bem dramática da música do Darkmoor, também é muito boa. The Sound of the Blade é a balada do álbum. Então você tem uma balada aqui bem delicada, né? Que a Elisa canta com aquela voz suave, quase um falsete, né? E é algo muito emotivo também, muito melancólico, muito introspectivo e coube assim muito bem dentro do CD. Ficou sensacional essa balada aqui, The Sound of the Blade, né? Beyond the Fire é a próxima música, uma daquelas grandes hinos mesmo de Power Metal, né? Um grande hino do Power Metal que o Darkmoor compôs aqui com um refrão eterno mesmo, aqueles refrões que te emocionam, te colocam para cima, versos ali poderosíssimos também, com melodias muito marcantes. É uma das melhores faixas da banda essa, Beyond the Fire. A próxima, ela é aquele Power Metal bem direto, né? Aceleradão ali, tal, bumbo duplo, bem retão mesmo, mas é uma música muito, muito impactante. E essa sim é a mais grudenta de todas. Estou falando de Quest for the Eternal Fame. Daqueles temas que te encoraja, né? Você escuta essa música aqui, cara, você é capaz de, sei lá, construir um prédio, de ler um livro em 1 minuto, de formar numa graduação, sei lá, de fazer o que você quiser, que a música te empodera mesmo, né? É sensacional isso aqui. E ainda com um senso de aventura narrativo que o Darkmoor traz, né? Então, muito, muito bom. O álbum fecha com Hand in Hand, que é uma faixa também grandiosíssima, com um refrão aí em coros, né?
E é um refrão, cara, muito bem elaborado, parecendo mesmo um hino ali, né? De guerreiros, algo do tipo. Então, cara, é uma faixa que fecha brilhantemente o álbum, pesadíssima, bem metal melódico mesmo, né? Para fechar esse disco aí com chave de ouro. Essa aqui, eu vou mostrar para vocês, é a edição brasileira do The Hall of the Olden Dreams, tá? Edição de época mesmo aí, de 2000. Eu consegui achar ela, cara. Eu não lembro exatamente quando eu comprei esse disco, porque eu sei que foi antes da pandemia, mas consegui achar ele novo, lacrado, né? Que é um CD que hoje em dia ele é bem raro. Você consegue achar ele na internet, o pessoal cobra um pouco mais caro hoje em dia, né? Porque é uma edição de época aí da Laser Company, né? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, ó. A Rise é a gravadora da época do Dark Moon, né? Então você tem o selo nacional aí que é a Laser Company e a Rock Brigade, né? São os lendários selos aí de metal do Brasil, né, que e tiveram a licença de lançar esses álbuns. Então você tem aqui essa capa, cara, que é incrível, né, muito assim, é realmente imersiva, né? Você se sente ali dentro de uma aventura, de uma narrativa ali do álbum. Realmente muito bonita essa capa aqui, ó. O verso também traz essas artes assim, né? Sensacional. Aqui do lado de dentro na contracapa você tem a foto da banda ali na época, né? É o auge, né, cara? Isso aqui é ouro, isso aqui é realmente o ápice da qualidade musical do Dark Moon, né? E você tem o CD aí bem classicão aí de época também dos anos 2000, certo? Agora, o que temos de faixa bônus desse álbum aqui? Tem duas faixas bônus, né? Uma delas é a The Fall of Melnibone, que é uma música também espetacular, assim, fora do normal de boa, falando aí sobre uma saga literária, né? Que ela saiu no Brasil posteriormente nesse EP aqui, cara, que é o Between Light and Darkness, né? Se eu não me engano, saiu esse aqui em 2003, né? E essa faixa apareceu aqui. Isso aqui, inclusive, é um exemplo para as bandas de metal melódico, né? A maioria delas deveria fazer isso, na minha opinião, que é pegar essas faixas bônus, B-sides aí, botar num EP e lançar para o público aqui da América Latina, senão a gente fica sem essas músicas aí que normalmente são maravilhosas, essas bônus, né? Então a bônus japonesa do álbum é essa, né? Que é a The Fall of Melnibone, mas na Coreia o álbum The Hall of the Olden Dreams, ele saiu com uma faixa bônus que também é lindíssima, que é uma balada chamada Woods Song, né? Essa música saiu no EP de 2001, que inclusive foi gravado ali nas mesmas sessões do Hall of the Olden Dreams, em 2000, né? Mas saiu em 2001, que é o EP The Fall of Melnibone. Saiu só na Espanha, né? Raríssima ali, 1.500 cópias. E essa balada, The Woods Song, está nesse EP e saiu na edição coreana do The Hall of the Olden Dreams, né? Mas a edição padrão é essa aqui, 10 faixas, indo aí de The Ceremony até Hand in Hand. Então, cara, é o melhor álbum do Dark Moon, na minha opinião. Muito marcante mesmo. Assim, músicas que cativam, que nos puxam para dentro, né, dessa aventura, dessa narrativa, que encorajam, que, cara, isso aqui é outro nível. Se você gosta de Power Metal, não perca esse álbum aqui. Se você não conhece Dark Moon, pode começar a ouvir daqui, que aqui não tem erro. Cara, é o melhor de todos. Temos aí The Hall of the Olden Dreams, foi o assunto do vídeo de hoje, beleza? Então, deixa o like nesse vídeo se você curte esse álbum, essa banda, compartilha para algum amigo seu que também curta essa banda. Se inscreva no canal para você não perder nenhum envio. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de todos e até semana que vem.